bem à vontade para interromper, levantar a mão, fazer comentários, perguntas. Se eu não souber, tem outros especialistas aqui, como os pastores, que vão responder aí tranquilamente. Então, meus queridos, fiquem bem à vontade. O objetivo de hoje não é só trazer conhecimento, até porque vocês são especialistas com respeito ao sábado. Mas o objetivo maior é que ao sairmos daqui, renovemos a nossa aliança com Deus através do sábado. E aqueles que ainda não guardam, aqueles que ainda estão em dúvida, que você tome a sua decisão hoje. Esse é o nosso objetivo, que saímos daqui com a certeza que o sábado é um dia maravilhoso, um dia colocado em nossa vida por Deus, porque Ele deu um projeto de vida para nós, é para nossa felicidade, para nossa alegria. Então vamos lá, Cristo e o sábado. Nós estamos diante de um conflito. O sábado nós temos que ver dentro do esbojo de um conflito. O que nós estamos passando na Terra, nós não podemos perder a visão do conflito. Que por trás de seres humanos existem dois poderes, o poder de Deus e o poder do inimigo de Deus, que é Satanás. E ele vai tentar fazer de tudo para nos levar à morte. Esse é o objetivo dele. E Deus, por outro lado, fará de tudo para nos levar ao céu. Na nossa salvação existem 3 votos: o de Deus, o de Satanás e o nosso. O de Deus é que a gente vá para o céu. O de Satanás é que percamos a vida eterna. E o que decide é o nosso voto. Para onde você quer ir? Para onde nós queremos ir? É interessante que no grande conflito, Satanás faz de tudo para confundir a nossa mente. Ele é capaz até de fazer o bem para confundir a nossa mente. Ele pega seres humanos de um lado e começa a fazer bem, sinais miraculosos, parecendo ser o poder de Deus. E ao mesmo tempo, de um outro lado, ele só traz desgraça à raça humana. Através de terremotos, maremotos, mortes, atrocidades, assassinatos. Ele quer fazer uma confusão na cabeça, na mente humana, para nos confundir e desse modo conseguir o seu alvo, o seu objetivo, que é a nossa perdição. É importante nós entendermos também que ele usaria os seus ministros parecendo ministros de justiça, se assentando na própria igreja, usando a religião, usando a Bíblia para nos enganar. E isso não é surpresa. Ele próprio, quando foi tentar a Jesus no deserto, usou a própria Bíblia para tentar enganar a Jesus. E hoje não é diferente. Então nem tudo que vem de Deus realmente é de Deus. Satanás nunca vai aparecer escrito assim na testa: eu vim te enganar. Ele vai usar a forma mais sorrateira que ele tiver em mãos para nos levar à destruição. Por que eu estou falando isso? Porque o sábado é o maior ponto de controvérsia nesse grande conflito para nós hoje. Bom, estamos diante de um grande conflito e isso não depende da nossa vontade. Queiramos ou não, nós estamos no meio desse grande conflito. E quando eu falo isso, eu me lembro de uma senhora que trabalhava na loja da Dona Ana. A Dona Ana foi a pioneira do adventismo lá em Santa Teresina. E todas as pessoas que ela colocava para trabalhar em sua loja, ela falava incessantemente de Deus e de sábado. Infelizmente ela já morreu. É uma segunda mãe nossa. E teve uma senhora que trabalhou para ela, que depois de muitos anos, disse assim: eu gostaria de nunca ter ouvido essa mensagem que a senhora me trouxe. Eu queria nunca saber da verdade, porque eu não consigo seguir a Deus, eu não quero seguir a Deus, e agora eu sei que eu vou morrer.
eu preferia que a senhora nunca tivesse falado de Deus para mim, porque eu não saberia o que eu sei. É como se nós estivéssemos no meio da rua, viesse um carro em alta velocidade, eu estou vendo o carro vindo, mas eu digo assim para mim, eu não vou acreditar, pode vir, eu não vou acreditar. Uma hora o carro vai pegar. Acreditando ou não, o carro vai pegar essa pessoa. Então nós estamos no meio de um grande conflito, queiramos nós ou não. E aqui eu quero deixar uma mensagem especial. O nosso papel é dar chances às pessoas, mesmo que elas no futuro digam o que essa senhora disse. Mas o nosso papel nessa terra é dar o maior número de oportunidade possível às pessoas que não têm. É dar a chance delas pelo menos saberem em que meio elas estão, no que elas terão de tomar uma decisão. Nós temos que dar essa oportunidade às pessoas. Não podemos deixar isso. Eu estou no evangelismo, eu vou puxar para o lado evangelístico, com certeza. Eu amo fazer evangelismo. Como é gostoso vermos uma pessoa fraca e frágil agarrar nas mãos de Deus e falar: Senhor, lute por mim, me dê a vitória. Então, meus queridos, nós temos que dar a chance para as pessoas. É o mínimo. Eu jamais, eu pensava assim, jamais eu entrarei numa igreja de crente. Nunca vou pisar lá dentro. Uma vez eu sonhei que tinha me tornado e acordei e falei: ainda bem que não passou por um pesadelo. Me toquei assim e falei: puxa, ainda bem que foi um pesadelo. Jamais eu colocaria o pé dentro de uma igreja adventista. Mas pela graça de Deus me deram essa oportunidade. Temos que dar a oportunidade para as pessoas. A pergunta feita nessa grande controvérsia, nesse grande conflito é: a quem devemos adorar? Agora eu quero perguntar para vocês: a quem nós devemos adorar? A Deus. Ótimo. Agora, por que nós devemos adorar a Deus? Existe um motivo pelo qual nós devemos adorá-lo. Qual é? O motivo primordial pelo qual nós devemos adorá-lo. Pode arriscar, não tem problema. Ele é Criador e mantenedor de nossas vidas. Amém, porque Ele é o nosso Criador. Primeiro objetivo, porque Deus me criou. Esse é o primeiro objetivo. Porque Deus me criou, por isso eu devo adorá-lo. Agora, de que forma devemos adorá-lo? Da forma que Ele quer. Deus deixou uma forma para nós adorarmos a Ele. Aí é que está. Isso é muito importante, porque em nosso meio, normalmente nós pensamos assim: bom, eu vou fazer do meu jeito e está tudo certo, o que importa é eu adorar a Deus. E nós vamos ver através da vida de Caim e Abel que não é assim. Existe uma forma que Deus deixou para adoração a Ele. Ele deixou a fórmula correta, o jeito correto. E o que sai fora disso não é adoração verdadeira. É por isso que no grande conflito, eu volto já para isso, no grande conflito, o que gira, o principal, o que gira até o fim, desde o começo até o final, o principal evento é adoração verdadeira versus a adoração falsa. É isso que é, pode ver na Bíblia, só tem dois caminhos, o largo e o estreito, Caim e Abel, o cordeiro e o dragão. Não existem muitas religiões na Bíblia, só existem duas. E tudo está se encaminhando para isso em nossos dias, a polarização, tanto de um lado como de outro. Olha só o que Ellen White diz a respeito disso. Desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Desde o início, Satanás tem tentado subverter a lei de Deus. Foi para realizar isto que ele entrou em rebelião contra o Criador. E embora fosse expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus. É um objetivo.
com muita insistência, ele tem procurado fazê-lo atingir. O objetivo de Satanás é esse: nos desviar da verdadeira adoração a Deus, para conseguir o seu objetivo, que é nos levar à morte. A verdadeira e a falsa adoração. Hoje o que está em jogo é isso. Eu posso adorar a Deus em qualquer dia da semana. Eu posso adorar a Deus no domingo. O importante é que estou adorando a Deus. É essa a fala humana. Eu vou agora citar para vocês os 4 tipos de teorias que existem hoje no mundo a respeito da adoração no sábado. A observância do domingo é tão comum entre os cristãos modernos que muitos acreditam que esse dia seja o sábado cristão. Olha que terrível isso. Eu vou ler de novo. A observância do domingo é tão comum entre os cristãos modernos que muitos acreditam que esse dia seja o sábado cristão. Lendo isso daqui, e alguns anos atrás, eu me perguntava por que nos escritos do Espírito de Profecia não está escrito, normalmente não é escrito domingo, a maioria das vezes você vê escrito sábado espúrio. E eu perguntava, mas por que sábado espúrio? Que sábado espúrio daqui, sábado espúrio dali? Hoje eu entendo que no mundo cristão eles querem dizer que o verdadeiro sábado é o domingo, por isso que é sábado espúrio. Eu vim a entender isso depois de um bom tempo. Impressionante, né? Satanás, ele não é criativo. O único ser criativo é Deus, que é criador. Ele não é criativo. Então ele tenta contrafazer tudo aquilo que Deus faz. Ele subverte tudo. Deus coloca o último dia da semana para adoração, ele vai lá e coloca o primeiro. Deus coloca as 3 mensagens angélicas e ele coloca os 3 espíritos imundos. É sempre na contrafação, ele não é criativo. É sempre desse jeito. Mas olha só as 4 posições a respeito do sábado que predominam hoje no mundo. Primeiro, os que defendem a perpetuidade do sábado bíblico. Quem são estes? Somos nós, os adventistas do 7º dia. Então, primeira posição é essa. Segunda posição a respeito do sábado em nosso mundo são os que afirmam a vigência do sábado, mas o situam no primeiro dia da semana em razão da ressurreição de Cristo. Olha só, a ressurreição de Cristo é um fato importante. Pode dar menos sair. Obrigado. É um fato importante. É que eu não, agora tem retorno aqui, né? Eu não estou com ideia da altura que está aí para vocês. O sábado, a ressurreição, desculpa, é um dia importante no meio cristão? Com certeza importantíssimo. A ressurreição é que mostra que nós somos salvos por Jesus, é a prova. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. É importantíssimo. É um marco na história cristã. Agora, não quer dizer que por ele ser um dia importante, agora mudou a guarda do sábado para o domingo. Embora seja um dia importante. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, conforme os cristãos colocam. Bom, quem é que tem esse tipo de teoria? É o caso dos católicos e boa parte dos protestantes históricos. Quem são eles? Os presbiterianos, batistas e metodistas. Eles acreditam nesse tipo de teoria, que não tem nexo nenhum bíblico, não tem prova nenhuma bíblica, e no final eu vou citar aqui uma declaração bombástica. Se prepare. Bom, o pastor Mota já citou isso, peguei dele, né?
Mas tudo bem, se alguém não viu, vai ver hoje. Terceiro, C. Ok. Estou vendo aqui o tempo, estou falando. Meus queridos, podem interromper a hora que vocês quiserem. O sábado foi um mandamento para os judeus e por isso não diz respeito aos cristãos. Por isso não há um dia específico. Está vendo? Esse é mais um tipo de argumento. Que o sábado foi dado para os judeus. Outro tipo de, terceiro tipo de argumento a respeito do sábado. Essa posição é difundida principalmente pelos luteranos. Difundida e defendida. Quarta, a encarnação de Cristo foi a realização final do sábado bíblico. Ou seja, Cristo já o cumpriu em meu lugar. Posição defendida pelos evangelicais, que são os pentecostais, neopentecostais, pós-pentecostais. Hoje já tem até isso. Pós-pentecostais ou neocarismáticos. Então aqui é um absurdo que eu vou dizer agora. Acredite se quiser no que eu vou dizer agora, é impressionante. Mas alguns cristãos, especificamente esses aqui, eles pegam a passagem, talvez uma das mais fortes que nós temos, que é Mateus 5,17, e distorcem completamente. Eles distorcem assim, de um jeito que não dá nem para acreditar. Eles falam assim, Jesus veio cumprir a lei. Então Jesus cumpriu, Ele já obedeceu por mim, eu não preciso mais obedecer. Olha só o tipo de interpretação que eles dão. Impressionante. Jesus veio cumprir, Ele obedeceu a lei como exemplo para nós. E o exemplo, o argumento que podemos usar contra eles nesse sentido é o batismo. Jesus também falou para João Batista: eu vim cumprir, pode me batizar, eu vim cumprir o batismo, para que outros façam da mesma forma. Então o batismo eles falam que tudo bem, devemos imitar a Cristo, fazer como Ele fez. É a mesma palavra cumprir, tanto nessa ocasião como nos 10 mandamentos. Só que aí eles se esquecem disso. Pastor, pode falar. A palavra cumprir não é sinônimo de advogar, não é sinônimo de revogar, não é sinônimo de modificar. Só no português já dá para derrubar essa teoria. É verdade. Obrigado, irmão. Completar a lei. É completar a lei. Completar isso. E outro item interessante é que eles usam esse argumento somente no quarto mandamento. Exato. Só para o quarto mandamento. Pode ver que no batismo eles não usam esse argumento, né? Eles se esquecem. Exatamente. Motivos bíblicos para se guardar o sábado. Deus criou o sábado para ser um dia de descanso santificado e abençoado. Além de tudo, isso é um memorial no tempo. Ele existia antes do povo judeu. Meus queridos, aqui olha, interessante, né? O sábado, ele é um dia de descanso, de santificação e abençoado. Olha só, que interessante. Adão estava cansado quando ele guardou o primeiro sábado? Foi o primeiro dia que ele passou com Eva. O primeiro dia que Adão passou com Eva foi o sábado. Deus estava cansado? Claro que não. Um dia de descanso. Deus sabia que Ele é o nosso Criador. Ele sabia que nós precisaríamos de um dia de descanso. É um dia santo. Sabe que às vezes eu ouço as pessoas falando sexta-feira santa. Ué, mas quem foi que santificou a sexta-feira? Eu pergunto. O único ser que pode santificar alguma coisa é Deus. O sábado, sim, sábado santo. Olha a importância do sábado. Um santo é separado para a causa de Deus. Outra coisa importantíssima, o sábado, além de ele ser um dia santo, ele ainda é abençoado. Isso nos diz que
quando eu observo o sábado conforme Deus me pede, eu terei uma bênção especial. Olha que fantástico isso. Nós temos uma bênção especial hoje, que nós não temos em dia nenhum. E isso é Deus quem nos diz. Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Deus estabeleceu o sábado na criação como símbolo da criação. Reparem que no último dia Deus foi lá e estabeleceu o memorial. É como quando nós fazemos uma obra. No último dia a gente coloca a placa lá, um memorial, para que todo mundo que passe por ali veja a importância daquela construção. Se todos guardassem o sábado, não existiria tempo, porque ele aponta inevitavelmente para um Deus Criador. Reparem que foi no final da semana que ele coloca o memorial, que Deus coloca o memorial. O sábado também, ele é um símbolo da redenção. Deus estabeleceu o sábado como símbolo da redenção. Lembre que você foi escravo no Egito, diz o Senhor, e que eu, o Senhor, o tirei de lá com mão forte. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Olha só o texto bíblico dizendo que o sábado, ele é um símbolo da criação e ele é um símbolo da redenção. Agora, impressionante que nos dois eventos ele é colocado no final. Deus diz isso para o povo de Israel só depois que ele o tira do Egito. Deus estabelece o sábado na criação só depois que ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tanto um quanto o outro são colocados sempre no final, para mostrar que a graça de Deus. O sábado, além de ser um memorial da criação, da redenção, eu classifico como um memorial da graça. Porque Deus aí, ele salva o povo e ele diz: agora que você é uma pessoa salva, agora que você é uma pessoa livre, eu te dou o sábado como sinal de tudo isso. O sábado, eu ouvi alguém dizer o seguinte, que o sábado é o dia da família. Meus queridos, por favor, o sábado é para nós desfrutarmos com a família também, mas o sábado não é o dia da família. O sábado é o dia do Senhor. Em primeiro lugar é Deus. Deus completa todas as coisas para nós. O sábado não é o dia da família, o sábado é o dia do Senhor. No princípio, bom, já comentei isso daqui. O sábado é o dia em que podemos fazer uma pausa na rotina dos primeiros 6 dias e desfrutar tempo especial com o Criador. Eu me lembro e tenho saudade de uma época na minha vida. Não que hoje eu não trabalhe muito, trabalho mais do que trabalhava, mas eu trabalhava muito. E quando chegava o sábado, nós nos reuníamos na casa da dona Ana e ali pegávamos a Bíblia, o grande conflito, nos colocávamos assim um ao lado do outro. Uma pessoa lia, parava e nós começávamos a comentar o que havíamos lido. Que momento precioso da minha vida. Foi logo que eu conheci a mensagem, eu nunca mais me esqueci disso. E aquelas bênçãos, é impressionante que aquelas bênçãos, elas refletem na minha vida até hoje. Eu tenho medo que nós, como adventistas, estejamos perdendo isso. Esse dia de sábado, um momento especial para lermos a palavra de Deus, o Espírito de profecia e termos um dia de comunhão com o Senhor como nenhum outro da semana. Eu tenho medo que isso aconteça na nossa vida. Agora,
bíblicos, eu vou ler rápido, que dizem assim: muitas pessoas dizem, o sábado é lá no Velho Testamento. Eu só coloquei algumas passagens, são pouquíssimas, a respeito do sábado no Novo Testamento. Primeira, diz assim, a primeira passagem é Atos capítulo 13, versículo 14, 42 e 44. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Quando Paulo e Barnabé saíram da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Olha só o sábado. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Não está falando apenas de judeus, está falando de quase toda a cidade. Agora Mateus 24, 20. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir nem no inverno nem no sábado. Ora, essa profecia feita por Jesus, ela tem sentido duplo. No cumprimento de Israel, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 39 anos depois de que Jesus disse essas palavras. O primeiro cumprimento. O segundo é agora no tempo do fim. Ou Jesus foi leviano nas suas palavras, ou ele sabia o que estava dizendo, que no futuro o sábado também deveria ser o quê? Guardado. Não há nenhuma evidência bíblica de que os cristãos tivessem trocado o sábado pelo domingo. Aliás, o sábado era o dia guardado até por Paulo e por outros. Por que não pode ser outro dia? Não poderia ser qualquer outro dia da semana? Por que não pode? O sábado é um teste de fé, assim como foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não adianta o ser humano racionalizar. Eu me lembro que numa ocasião eu ia ficar sem aula, eu dei aula durante 10 anos, e eu ia ficar sem aula naquele ano inteirinho. Imagina, eu ia ficar desempregado o ano inteiro. Aí eu fui na delegacia, por quê? Porque a atribuição de aula seria no sábado. E eu fui na delegacia de ensino, aqui de Araraquara, aqui pertinho, e fui conversar, porque a atribuição era na sexta, no sábado e no domingo. E adivinha que dia que caiu o meu, né? Era sexta, sábado e domingo. Adivinha que dia que foi cair a minha atribuição? Bem no sábado. Aí eu fui lá conversar com a dirigente do ensino e falei para ela, olha, eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado. Aí ele já tem que racionalizar, olha, Deus não vai ficar bravo com você, porque você vai estar fazendo uma coisa boa para a sua família. Você vai estar pegando aulas para você se manter depois. Isso é uma coisa importante para manter sua família. Você não pode deixar de vir no sábado. Eu falei, não, mas a senhora não está entendendo. Não, sabe o que você faz? Faz o seguinte, pede para o seu pastor te dar uma autorização. Eu não entendi falando de pastor. Olha os argumentos, as pessoas tentam racionalizar, dar um motivo, não, você pode guardar outro dia da semana, é a mesma coisa, não tem problema. E aí vem N motivos. Pastor, aqui aconteceu isso, tem até uma professora presente aqui que participou do fato, a professora Maria de Jesus. Nós arguímos, advogados, elas arguíram, e suspendeu-se a atribuição ao sábado em respeito ao texto da nossa Constituição Federal. Olha só, não sabia disso. Certo? Maria de Jesus aqui é a prova disso. Amém. Amém. Parabéns por isso. Lá na época eu tive que... Mas olha só, meus queridos.